Minha mãe disse que a festa era para me homenagear. Disse que queria, finalmente, reconhecer tudo que eu conquistei sozinha. Eu quase acreditei. Quase. Porque, naquela mesma noite, o homem que escolhi para dividir a vida olhou para mim e sussurrou algo que mudou tudo: tem algo muito errado aqui. Em poucos minutos, descobri que aquela comemoração escondia um plano que poderia ter acabado com meu dinheiro, minha liberdade e a pouca ilusão de família que eu ainda tinha. O pior: não vinha de estranhos. Vinha de quem deveria me proteger. O que fiz depois dividiu opiniões, destruiu laços e me obrigou a escolher entre sangue e sobrevivência. Se você já sentiu que algo não batia, mesmo sem conseguir provar, essa história é para você. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Se alguém me dissesse que a noite em que minha mãe decidiu me homenagear quase terminou com a minha vida financeira destruída, e com a confirmação definitiva de que eu nunca tive uma família de verdade, eu teria rido. Porque, apesar de tudo, uma parte de mim ainda insistia em acreditar que amor, mesmo torto, ainda era amor. Eu estava errada. A festa era para mim. Pelo menos, era isso que diziam. Minha mãe fez questão de repetir para todo mundo que aquela noite era especial, que eu merecia, que finalmente ela estava reconhecendo tudo que eu conquistei sozinha. As palavras soavam bonitas, mas vazias. Sempre soaram. Desde criança, aprendi a ocupar o lugar do silêncio. Enquanto minha irmã era celebrada, protegida, defendida, eu era a que aguentava. A que não precisava de colo. A que dava conta. Cresci assim. Trabalhei assim. Venci assim. Sozinha. Talvez por isso eu tenha estranhado quando minha mãe insistiu tanto nessa comemoração. Jantar em casa, só a família, música baixa, comida feita por ela mesma. Um cuidado que nunca existiu antes. Um zelo quase ensaiado. Meu marido percebeu antes de mim. Eu estava distraída, conversando com meu pai, quando senti a mão dele tocar de leve no meu braço. Não foi forte, nem urgente. Foi firme. O tipo de toque que diz: presta atenção. Amor, ele se aproximou do meu ouvido, a voz baixa. Tem algo errado. Olha isso. Ele me mostrou o celular. Não era uma mensagem comum. Era um histórico aberto por engano. Um aplicativo de banco. Meu banco. Meu coração acelerou antes mesmo de entender. Havia tentativas recentes de acesso. Horários. Notificações silenciadas. Um rascunho de transferência salvo, como se alguém estivesse apenas esperando o momento certo para confirmar. O momento certo. Levantei o olhar devagar e, pela primeira vez naquela noite, observei minha mãe sem o filtro da esperança. Ela sorria demais. Minha irmã me encarava pouco. Meu pai evitava meu olhar. Tudo fazia sentido de um jeito cruel. Meu marido fechou o celular e respirou fundo. Eles querem te dopar, ele disse, sem rodeios. Já separaram tudo. A bebida, os comprimidos, o acesso. O plano é simples: te apagar por algumas horas, pegar seu celular, entrar no aplicativo e transferir tudo. Ou o máximo que der sentir o chão sumir. Não era um assalto. Não era um golpe qualquer. Era minha própria família. A mulher que me colocou no mundo. O homem que nunca me defendeu. A irmã que sempre acreditou que tudo que era meu, na verdade, também era dela. Minha mãe se aproximou com uma taça na mão. Filha, vem brindar comigo. Eu segurei o pulso dela antes que a taça chegasse perto. Por quê? Perguntei, sentindo a voz tremer, mas sem baixar os olhos. Por que vocês fariam isso comigo? O sorriso dela caiu, mas não por arrependimento. Caiu por frustração. Você tem dinheiro sobrando, ela respondeu, num tom quase ofendido.
A gente só pegaria uma parte. Meu pai permaneceu em silêncio. Minha irmã riu. Um riso curto, gelado. E então disse, olhando direto nos meus olhos: é melhor você dar por bem, mana, ou as coisas vão ficar feias. Naquele instante, algo dentro de mim morreu. Mas algo muito maior nasceu. Eles achavam que eu ainda era a filha que engolia tudo. A que se calava. A que cedia. Eles não faziam ideia do preço que estavam prestes a pagar. O silêncio que se instalou depois da ameaça da minha irmã foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Minha mãe ainda segurava a taça, o braço levemente suspenso, como se estivesse ofendida por eu ter interrompido o roteiro que ela ensaiara. Meu pai pigarreou, deu 2 passos para trás e sentou-se no sofá, evitando qualquer responsabilidade. Sempre foi assim. Meu marido foi o único que se moveu na minha direção. A gente vai embora, e ele disse, firme. Não pediu permissão. Informou. Minha mãe arregalou os olhos. Como assim, embora? Vocês estão exagerando, exagerando? Eu respondi, sentindo algo diferente crescer dentro de mim. Não era medo. Era clareza. Vocês planejaram me dopar dentro da própria casa de vocês. Minha irmã cruzou os braços, impaciente. Para de drama. Você age como se fosse o fim do mundo. É só dinheiro. Só dinheiro. Foi ali que entendi tudo. Para eles, eu nunca fui filha. Fui uma conta bancária ambulante. Uma reserva de emergência que nunca acaba. Uma solução fácil. Peguei minha bolsa com calma. Cada gesto meu parecia irritá-los mais do que se eu estivesse gritando. Vocês não vão sair assim, minha mãe disse, elevando o tom. A gente ainda precisa conversar. Conversar acabou, respondi. Agora começa outra coisa. Meu marido segurou minha mão quando atravessamos a porta. O ar da rua bateu no meu rosto como um choque de realidade. Entrei no carro com as pernas trêmulas, mas a cabeça estranhamente lúcida. Assim que ele ligou o motor, eu desabei. Não em lágrimas histéricas. Em silêncio. Um choro preso, dolorido, que parecia vir de todos os anos em que aceitei menos do que merecia. Eles não vão parar, meu marido disse, depois de alguns minutos. Não depois de você ter visto o plano. Eu sei, respondi. E é por isso que a gente não vai só se afastar. A gente vai agir. Naquela noite, não dormi. Revisei cada detalhe da minha vida financeira. Senhas, acessos, autorizações antigas. Descobri algo que fez meu estômago revirar. Minha mãe ainda constava como contato de confiança em uma recuperação de conta antiga. Algo que eu nunca tinha atualizado. Eles já estavam mais perto do que eu imaginava. Na manhã seguinte, acordei com 17 ligações perdidas da minha mãe e dezenas de mensagens. Nenhuma pedindo desculpa. Todas exigindo. Você nos humilhou. Isso é coisa do seu marido. Sua irmã está passando mal. Resolve isso hoje. Bloqueei todas. Fui ao banco pessoalmente. Não confiei em aplicativo, nem em telefone. Queria olho no olho. Atualizei tudo. Solicitei alertas extras. Pedi bloqueios preventivos. O gerente me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Talvez já tivesse visto histórias parecidas demais. Quando saí de lá, meu marido estava encostado no carro. Eles tentaram acessar de novo, e ele disse, mostrando o celular. 3 tentativas bloqueadas. Meu sangue gelou. Eles não tinham desistido. Tinham acelerado. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Você está cometendo um erro, disse a voz da minha irmã, fria. A gente pode fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. O jeito difícil para quem? Perguntei. Ela riu. Para você. Desliguei sem responder. Mas algo dentro de mim já tinha decidido. Se eles achavam que eu ia recuar,
estavam muito enganados. Eles tinham cruzado uma linha. E eu não ia mais proteger quem tentou me destruir. Depois da ligação da minha irmã, eu entendi que o jogo tinha mudado. Não era mais sobre tentar me convencer, me culpar ou me manipular emocionalmente. Era sobre pressão. Sobre medo. Sobre me fazer ceder pelo cansaço. Eles não me conheciam mais. Passei os dias seguintes em estado de alerta. Troquei rotinas, horários, até caminhos. Meu marido insistiu para que eu parasse de atender números desconhecidos, mas algo em mim queria ouvir. Queria entender até onde eles iriam. Queria provas, não só para o mundo, mas para mim mesma. Para nunca mais duvidar do que vi. Na quinta-feira, minha mãe apareceu sem avisar. Eu estava na cozinha quando ouvi a campainha. A insistência, 3 toques longos, era inconfundível. Olhei pelo olho mágico e senti o estômago afundar. Ela estava ali, com uma sacola na mão e o rosto ensaiado de quem veio em paz. Não abre, meu marido disse, baixo, já atrás de mim. Abri. Talvez por ingenuidade. Talvez por necessidade de encerrar algo que sempre ficou pendente. Filha, ela começou, entrando antes mesmo de eu responder. A gente precisa conversar como adultos. Colocou a sacola sobre a mesa. Remédios. Vitaminas. Chás. Tudo muito organizado. Tudo muito errado. Você não dormiu direito, né? Ela disse, me observando. Olha pra você. Magra, olheiras, isso é estresse. Você sempre foi assim, exagerada. O que você quer, mãe? Perguntei, sem rodeios. Ela suspirou, como se eu estivesse sendo injusta. Resolver isso. Do jeito certo. Sem polícia, sem escândalo, sem gente de fora. A família se resolve entre a família. Meu marido se aproximou. A senhora planejou para a própria filha, e ele disse. Não existe do jeito certo depois disso. Minha mãe o ignorou completamente e voltou os olhos para mim. Você tem que entender, ela disse, baixando a voz. Seu dinheiro está parado. Rendendo para você, enquanto a sua irmã está sufocada. Endividada. Sofrendo. Sofrendo por escolhas dela, respondi. Ela é diferente de você. Sempre foi mais sensível. A frase me atravessou como uma lâmina antiga, conhecida. Quantas vezes eu ouvi aquilo? Quantas vezes minha dor foi invalidada porque a dela era mais delicada? Vocês tentaram me drogar, repeti. Isso não é cuidado. É crime. Minha mãe perdeu a paciência. Crime é abandonar a própria família quando pode ajudar. Ela gritou. A gente só ia pegar uma parte. Uma parte que você nem ia sentir falta. Meu pai entrou logo depois. Não disse nada. Não negou. Não pediu desculpas. Apenas ficou ali, como sempre, validando tudo com o silêncio. Se vocês não saírem agora, meu marido disse, eu vou chamar a polícia. Minha mãe me encarou, os olhos cheios de raiva. Você vai se arrepender disso, ela disse. Sua irmã não vai deixar barato. Eles foram embora, mas deixaram algo para trás. Naquela noite, enquanto guardava os papéis que haviam caído da sacola, encontrei algo dobrado dentro de uma bula. Um papel impresso. Um passo a passo. Capturas de tela. Meu aplicativo de banco. Meus horários. Meus limites de transferência. Tudo anotado com uma precisão assustadora. E no canto da folha, a letra da minha irmã. Se ela dormir, dá tempo. Sentei no chão da sala e respirei fundo. Não era impulso. Não era desespero momentâneo. Era planejamento. Frio. Calculado. Agora chega, eu disse, em voz alta. Meu marido se sentou ao meu lado. O que você quer fazer? Olhei para aquele papel como quem olha para uma sentença.
Quero que eles sintam o peso de tudo o que fizeram, respondi. Mas do jeito certo. Sem escândalo vazio. Sem gritar. Do jeito que mais dói, com consequência. Na manhã seguinte, dei o primeiro passo. Um passo que eles jamais imaginariam que eu teria coragem de dar. E, a partir dali, não havia mais volta. O primeiro passo que dei foi o mais silencioso e, talvez, o mais perigoso. Não avisei ninguém da família. Não confrontei. Não ameacei. Apenas organizei. Aprendi cedo que quem faz barulho antes da hora perde o controle do jogo. Passei aquela manhã reunindo tudo o que podia virar prova. Prints das tentativas de acesso, registros do banco, mensagens apagadas que o aplicativo ainda guardava no histórico. O papel com a letra da minha irmã foi colocado no envelope, como se fosse um documento frágil demais para ficar à vista. Não era. Frágil era o que eles achavam que eu era. Meu marido acompanhava tudo com a calma de quem sabe que cada detalhe importa. Se a gente errar o tempo, ele disse, eles se fazem de vítimas. Por isso a gente não vai errar, respondi. À tarde, fui até uma delegacia. Não para denunciar. Ainda não. Fui pedir orientação. Queria saber como agir sem dar um passo em falso. O investigador me ouviu em silêncio, fez poucas perguntas e disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Quando a família cruza para o crime, ela aposta que você vai recuar pelo vínculo emocional. O erro deles é achar que vínculo anula consequência. Saí dali com a sensação de que não estava mais sozinha. No mesmo dia, recebi uma mensagem da minha irmã. Precisamos conversar. Sem drama. Só nós duas. Respondi apenas, onde? Ela escolheu um café discreto, longe de onde qualquer conhecido pudesse nos ver. Cheguei alguns minutos antes e sentei de costas para a parede. Não por medo. Por estratégia. Observei quando ela entrou. Andava confiante demais para alguém que estava errada. Você sempre foi exagerada, que ela disse, sentando sem pedir licença. Transformou uma ajuda em um caos. Ajuda? Perguntei, mantendo a voz neutra. Você sabe do que estou falando. Você tem dinheiro, estabilidade, marido, tudo. Enquanto ela parou, como se escolhesse as palavras, eu precisava. Precisava me drogar? Ela revirou os olhos. Precisava de acesso. Você dormindo facilitaria. Só isso. A naturalidade com que ela falou me gelou. E se algo desse errado? Perguntei. Ela deu de ombros. Não deu. Respirei fundo. Gravei cada palavra. Cada gesto. Você acha mesmo que eu não faria nada? Perguntei. Ela inclinou o corpo para frente. Você não vai fazer nada, disse, sorrindo. Porque se fizer, vai destruir a nossa família. E você sempre foi a que segura tudo, lembra? Ali estava a verdade inteira. Eles contavam com a minha culpa. Paguei o café e me levantei. Eu não vou destruir nada, falei. Vocês já destruíram. Eu só vou parar de consertar. Ela me chamou pelo nome quando eu já estava de costas. Você vai se arrepender. Não respondi. Arrependimento, eu já conhecia demais. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Meu pai ligou. Pela primeira vez em dias. Sua mãe está mal, e ele disse. Isso tudo está pesado demais. Pesado foi o que vocês tentaram fazer, respondi. Ele suspirou. A gente só queria resolver. Vocês quiseram tomar, corrigi. Resolver nunca foi o plano. Ele ficou em silêncio. Depois desligou. Horas depois, meu banco ligou. Alerta de tentativa de movimentação novamente. Bloqueada. Mas desta vez, com algo diferente, alguém tentou redefinir meu limite diário com um documento digitalizado antigo. Meu documento. Algo que só alguém muito próximo teria. Olhei para meu marido.
Eles estão ficando desesperados, eu disse. E quando as pessoas ficam desesperadas, ele respondeu, cometem erros. Sorri pela primeira vez em dias. Eles ainda achavam que tinham o controle. Mas a armadilha já estava montada. E, na próxima vez que tentassem avançar, não haveria bloqueio silencioso. Haveria resposta. O erro deles veio disfarçado de urgência. Na manhã seguinte à nova tentativa de acesso à minha conta, recebi uma mensagem da minha mãe. Não era cobrança. Não era ataque. Era algo diferente e por isso mesmo, perigoso. Filha, vamos conversar. Só nós. Seu pai está passando mal. A gente precisa de você. Por um segundo, o velho reflexo tentou me puxar. A filha responsável. A que resolve. A que aparece quando tudo desmorona. Mas esse reflexo morreu no dia em que encontrei aquele papel com a letra da minha irmã. Respirei fundo antes de responder. Onde? Eles escolheram a própria casa. O mesmo lugar da festa. O mesmo lugar onde planejaram me apagar por algumas horas para me roubar por inteiro. Aceitei, mas não do jeito que imaginavam. Meu marido não iria comigo. Não por medo. Por estratégia. Eles precisam achar que você ainda está sozinha, e ele disse. Que ainda é a filha que cede. Eles vão achar, respondi. Porque é isso que querem ver. Antes de sair, deixei tudo preparado. Celular com gravação automática. Acesso remoto bloqueado. Alertas ativos. E uma pasta organizada, pronta para ser entregue se fosse necessário. Eu não ia improvisar com quem já tinha provado ser capaz de tudo. Quando cheguei, minha mãe abriu a porta rápido demais. Ansiosa demais. Meu pai estava sentado, mãos cruzadas, olhar perdido. Minha irmã não estava à vista. Ela não vem? Perguntei. Daqui a pouco, minha mãe respondeu. Primeiro, a gente precisa alinhar algumas coisas. Sentei no sofá. O mesmo onde tantas vezes engoli humilhações em nome da paz. Fala, eu disse. Minha mãe começou com o discurso ensaiado. Disse que tudo saiu do controle. Que ninguém queria me machucar. Que eu estava exagerando. Que família erra, mas perdoa. Você sabe que sua irmã não pensa direito quando está sob pressão, que ela disse. E você sempre foi a mais forte. Forte não é sinônimo de explorável, respondi. Ela respirou fundo, impaciente. Então vamos ser diretas, disse, mudando o tom. Você já bloqueou tudo. A gente percebeu. Mas isso não resolve o problema. Resolve o meu, falei. Ela se inclinou para frente. Não resolve o dela. Nesse momento, minha irmã apareceu no corredor. Olhar duro. Sem sorriso. Sem máscara. Chega de teatro, ela disse. Você tem duas opções. Cruzei as pernas com calma. Adoro quando vocês fingem que ainda mandam em mim. Ela ignorou. Ou você transfere uma parte do dinheiro, agora, voluntariamente, ou a gente vai dizer exatamente quem você é de verdade para todo mundo. E quem eu sou? Perguntei. Ela sorriu. A filha ingrata. A que abandonou os pais. A que deixou a família na mão quando mais precisava. Minha mãe completou, sem hesitar, você sabe como as pessoas acreditam na gente. Ali estava. A chantagem. Não financeira. Moral. Vocês tentaram me dopar e eu disse, olhando de um para o outro. Isso não vai desaparecer com fofoca. Não precisa desaparecer, minha irmã respondeu. Só precisa confundir. Levantei devagar. Meu coração estava acelerado, mas minha voz não. Vocês acabaram de cometer o erro que faltava. Minha mãe franziu a testa. Do que você está falando? Peguei o celular, coloquei sobre a mesa e pressionei um botão. A gravação parou.
de tudo isso, respondi. Ameaça. Confissão. Chantagem. Cada palavra. O silêncio caiu pesado. Minha irmã empalideceu. Você não teria coragem. Eu tive coragem quando vocês não tiveram, respondi. Coragem de ser família de verdade. Meu pai finalmente falou, a voz fraca, você vai destruir a gente. Olhei para ele com algo que não era raiva. Era lucidez. Não. Vocês fizeram isso sozinhos. Eu só parei de impedir. Saí daquela casa sem correr. Sem gritar. Sem olhar para trás. No caminho de volta, meu celular vibrou. Notificação do banco. Tentativa de acesso bloqueada. Usuário, conhecido. Risco, alto. Sorri. Eles ainda iam tentar mais uma vez. E seria a última. A tentativa final veio do jeito mais previsível possível, fingindo normalidade. 2 dias depois do encontro na casa dos meus pais, recebi uma mensagem da minha mãe como se nada tivesse acontecido. Nenhuma cobrança, nenhuma ameaça explícita. Apenas o verniz da cordialidade que ela sempre usou quando queria apagar o que fez. Filha, precisamos resolver isso como adultos. Seu pai está muito abatido. Vamos almoçar? Fiquei alguns minutos olhando para a tela do celular. Aquela frase era conhecida demais. Sempre surgia depois de um abuso, nunca antes. Era o convite para que eu fizesse, mais uma vez, o papel da filha compreensiva, da mediadora, da que engole o nó na garganta para manter a aparência de família. Não respondi. Naquela manhã, sentei com meu marido à mesa da cozinha e espalhei tudo o que já tínhamos reunido. Prints organizados por data. Áudios nomeados. Registros bancários com horários exatos. O papel com a letra da minha irmã protegido em um envelope plástico. Nada solto. Nada impulsivo. Tudo pensado para não deixar brecha. Eles vão tentar de novo, eu disse, passando os olhos pelo material, mas agora não para convencer. Para forçar. E quando forçam, ele respondeu, deixam um rastro. Sempre deixam. Concordei em silêncio. Conheci a minha família. Quando percebiam que estavam perdendo o controle, partiam para a pressa. E a pressa sempre cobra um preço. À tarde, fui ao banco novamente. Desta vez, acompanhada e decidida. Não contei toda a história emocional, apenas os fatos essenciais. Expliquei o risco de fraude interna, apresentei os registros das tentativas e pedi formalmente um protocolo de monitoramento reforçado. O gerente ouviu com atenção, sem surpresa. Infelizmente, isso é mais comum do que as pessoas imaginam, ele disse. Principalmente quando envolve parentes próximos. Solicitei bloqueios adicionais, dupla verificação presencial e um alerta automático caso qualquer novo acesso suspeito ocorresse. Quando saí dali, senti algo que não sentia havia anos, respaldo. Pela primeira vez, alguém não me pediu para relevar. Naquela noite, minha irmã tentou contato direto. Um áudio longo, carregado de falsa racionalidade. Você está indo longe demais. Está exagerando. A gente pode resolver isso entre nós, sem polícia, sem advogado, sem estragar tudo. Ouvi até o fim. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma admissão de culpa. Apenas o medo disfarçado de bom senso. Não respondi. Meia hora depois, o aviso que eu esperava apareceu na tela do meu celular. Tentativa de acesso à minha conta. Desta vez, não bloqueada silenciosamente como antes. Desta vez, registrada. Quase no mesmo instante, recebi uma mensagem da minha mãe. Deu algum problema aí? O aplicativo está estranho. Meu corpo inteiro gelou, não de pânico, mas de confirmação. Eles estavam juntos. No mesmo lugar. Tentando em tempo real coordenados. Achando que ainda estavam um passo à frente. Respirei fundo antes de responder. Está tudo sob controle. E estava. Só não do lado deles.
Na manhã seguinte, acordei com a ligação formal que selava tudo. Senhora, identificamos uma tentativa de fraude com indícios claros de crime e envolvimento de terceiros próximos, disse a atendente. Precisamos que a senhora compareça hoje para formalizar o ocorrido. Meu estômago revirou, mas não havia hesitação. Aquilo já não era mais apenas sobre mim. Era sobre interromper algo que só cresceria se continuasse sendo ignorado. No banco, o processo foi direto. Entreguei a pasta. Ouviram os áudios. Conferiram os horários. Cruzaram dados, IPS, documentos digitalizados antigos, tentativas de redefinição de limites. Cada peça se encaixava como se alguém tivesse desenhado o roteiro com antecedência. A senhora entende que isso envolve seus pais e sua irmã? Perguntou o atendente, com cuidado. Entendo, respondi, firme. E entendo também que isso não muda o que eles fizeram. Assinei os documentos sem tremer. Não chorei. As lágrimas ficaram no passado, quando eu ainda acreditava que amor justificava tudo. À noite, minha mãe ligou. Pela primeira vez, a voz dela não tinha autoridade. Tinha pânico. O que você fez? Ela perguntou, quase gritando. Me protegi, respondi. Você não podia fazer isso com a gente. Vocês não podiam ter feito nada disso comigo, devolvi, sem elevar o tom. Ela começou a chorar. Não de arrependimento. De medo. Medo das consequências que sempre acreditou que eu evitaria por ela. Sua irmã vai se prejudicar, ela fez escolhas, respondi. Assim como vocês. Desliguei. Horas depois, recebi uma mensagem do meu pai. Curta. Fria. Você passou dos limites. Olhei para a tela e senti algo inesperado se instalar no peito. Paz. Porque, pela primeira vez na minha vida, os limites não eram impostos a mim. Eram meus. Eles achavam que me conheciam. Achavam que eu iria recuar. Achavam que eu salvaria todos outra vez. Estavam errados. A consequência já estava em movimento. E na parte final, eles entenderiam, definitivamente, o que significa perder alguém que não volta mais. As consequências não vieram com sirenes nem com cenas dramáticas. Vieram do jeito mais cruel para quem sempre acreditou que nada teria preço, vieram com realidade. Na semana seguinte à formalização de tudo, o telefone tocou menos. As mensagens cessaram. O silêncio que antes me assustava agora era prova de algo simples. Eles tinham entendido que não havia mais espaço para manipulação. Minha irmã foi a primeira a sentir. O banco bloqueou não apenas qualquer tentativa de acesso às minhas contas, mas também sinalizou movimentações suspeitas ligadas ao nome dela. Investigações internas avançaram rápido. Pessoas que sempre acreditaram na versão de coitada pressionada começaram a se afastar. Amigos sumiram. Convites cessaram. O dinheiro que ela esperava resolver tudo simplesmente não veio. Minha mãe tentou uma última cartada emocional. Mandou uma carta. Papel, escrita à mão. Como se isso desse mais peso às palavras. Falava de tudo, menos do que importava. Falava da minha infância, das dificuldades dela, do quanto fez por mim. Falava da dor de perder uma filha viva. Em nenhum momento pedia perdão. Em nenhum momento reconhecia o crime. O subtexto era claro: se eu voltasse atrás, tudo poderia ser esquecido. Dobrei a carta com cuidado e guardei numa gaveta. Não para reler. Para lembrar, se um dia a culpa tentasse voltar, de quem eles sempre foram quando confrontados. Meu pai nunca pediu desculpas. Nunca explicou. Escolheu o papel que sempre teve, o do homem que observa enquanto o estrago acontece, mas que se diz vítima quando a consequência chega. Soube por terceiros que ele repetia a mesma frase para quem quisesse ouvir. Ela exagerou. Não precisava chegar a esse ponto. Esse ponto. O ponto de me defender. O ponto de dizer não. O ponto de não permitir que me dopassem, roubassem, chantageassem.
Se aquilo era exagero, então eu aceitaria ser chamada de exagerada pelo resto da vida. Meses se passaram. Não houve reconciliação. Não houve pedido sincero. Não houve tentativa real de reparação. Houve apenas ressentimento do lado deles e algo novo do meu lado, leveza. Cortei oficialmente todo o contato. Bloqueei números. Atualizei documentos. Reescrevi beneficiários. Mudei rotinas. Não por medo, mas por encerramento. Algumas pessoas tentaram intermediar. Mas é sua mãe, mas é sua irmã, mas família é família. Aprendi a responder com calma: família não planeja crime. Família não ameaça. Família não droga. E não explicava mais. Hoje, quando penso naquela festa, não sinto raiva. Sinto clareza. Aquela noite não foi o início do fim. Foi o fim de algo que nunca existiu do jeito que eu tentei acreditar. Ganhei algo muito maior do que perdi. Ganhei autonomia sem culpa. Ganhei silêncio sem medo. Ganhei paz sem barganha. Meu marido esteve comigo em cada etapa. Não como salvador, mas como testemunha. Alguém que viu, ouviu e não me pediu para relativizar o inaceitável. Isso, por si só, já teria valido tudo. Não me tornei amarga. Me tornei lúcida. Não virei alguém sem coração. Virei alguém com limites. Se um dia eles olharem para trás e entenderem o que fizeram, será um processo deles. Não o meu. Eu não carrego mais o peso das escolhas alheias. Hoje, quando coloco a cabeça no travesseiro, sei que estou segura. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. E isso não tem preço. Não houve perdão público. Não houve abraço final. Não houve recomeço em família. Houve ruptura. E, pela primeira vez na minha vida, romper não foi perder. Foi sobreviver. Foi escolher a mim. E essa escolha, eu não negocio nunca mais. Se essa história tocou você de alguma forma, curta esse vídeo agora. Isso ajuda muito para que mais pessoas que precisam ouvir esse alerta consigam chegar até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho, que aqui você encontra histórias reais e intensas, que falam de limites, coragem e escolhas difíceis. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama ou com alguém que precisa aprender que se proteger não é egoísmo. Agora eu quero saber de você. Você faria o mesmo que essa filha fez? Cortaria os laços mesmo sendo com a própria família? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos. E escreva também de qual cidade você está assistindo, que eu faço questão de deixar um coração no seu comentário. Sua participação faz esse conteúdo chegar mais longe e pode, de verdade, ajudar alguém a abrir os olhos a tempo. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.